Nossa igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um programa Nossa Igreja. E neste programa Nossa Igreja queremos falar do Padre Donizete Tavares de Lima, venerável, já proclamado venerável pela Igreja. É um padre que está em processo de beatificação. Padre Donizete, conhecido da região de Tambaú. O seu ministério sacerdotal foi exercido de forma muito especial na região, na cidade de Tambaú, onde aconteceram muitos sinais, acontecimentos especiais mesmo, multidões peregrinavam para conhecê-lo na sua devoção à Nossa Senhora Aparecida, em lugares em que ele rezava, ele dava bênçãos especiais, fazia sua pregação, fazia momentos de oração pelas pessoas e sinais realmente aconteciam. Multidões mesmo. A gente vai conhecer um pouco mais dessa história, porque a nossa igreja é feita de santos, de pessoas que buscam a santidade, santos e pecadores, de todos nós que caminhamos, que todos somos chamados à santidade. E que bom termos perto de nós. Nós sabemos que o programa Nossa Igreja é um projeto da Diocese de São João da Boa Vista, mas que quer alcançar e ser um instrumento de evangelização e de formação para toda a igreja. Então nós vamos conhecer um pouco mais desse trabalho pelo VT que a nossa equipe preparou com muito carinho para você. Multidão. Essa é a palavra que marcou a obra do Padre Donizete Tavares de Lima. Desde que chegou à cidade de Tambaú, no interior de São Paulo, o religioso viu os fiéis tomarem as ruas, a pé, de carro e até em caminhões lotados que vinham de todo o Brasil. Doentes terminais eram reanimados, paralíticos eram curados e depois vinham andando para beijar as mãos do homem que já era chamado de santo. Testemunhos desses milagres levaram o Padre Donizete a ser declarado venerável pela Igreja em 2017. E agora, ele é protagonista de mais um livro. É aqui em São José do Rio Pardo que nós encontramos o cônego João Antônio Darcy. Especialista na literatura católica, tem 9 livros publicados, entre eles a história da Diocese de São João da Boa Vista nas entrelinhas da carta, a carreira de Dom Tomás Vaqueiro e agora seu último lançamento, a história do venerável Padre Donizete. O cônego Darcy era um dos fiéis que na década de 1950 estava na multidão de romeiros que invadia Tambaú. O meu pai, pedreiro, tinha um caminhão e na época muitos iam a Tambaú com romaria e naquele tempo por meio de caminhão, né? Não existia assim tanto ônibus como hoje, com ar-condicionado, com banheiro no ônibus, era pau de arara. Pau de arara, essa é a expressão certa. E meu pai tinha um caminhão, então ele montou uma romaria a Tambaú e eu fui com ele, e a minha irmã também, né? Na época éramos só nós dois, agora nós somos 4. Fomos nós dois, juntamente com ele e minha mãe, até Tambaú, 2 vezes. Ele montava o caminhão tipo pau de arara mesmo, 5 tábuas atravessadas e depois 3 cordas longitudinais para a pessoa segurar nas curvas da estrada e nós fomos então a Tambaú. Era o auge da romaria. Segundo eu pesquisei, de maio de 1954 até maio de 1955, passaram por Tambaú 3 milhões de pessoas, imaginem um ano, mas alguns até dizem que foi em menos tempo, que a parte forte mesmo começou em outubro. Então de outubro até maio, 3 milhões de pessoas, é muita gente, né? Para uma cidade pequena, e na época era menor ainda. Suas memórias e os relatos de dezenas de entrevistados ganharam as páginas de uma obra escrita numa linguagem popular.
vendida nas paróquias da Diocese de São João da Boa Vista pelo preço simbólico de R$10. Dom Antônio Vilar chegou até mim e pediu, por causa da venerabilidade do Padre Donizete, ele falou: olha, você podia escrever, não precisa ser um livro muito volumoso. Ele deu as características que ele queria, então eu respondi que sim. E no momento me veio essa cena que eu acabei de relatar a você, né? Essa cena de eu lá em Tambaú, no meio daquela multidão, pequenininho, lá no meio do povo. E então eu me entusiasmei demais para escrever o livro. Realmente me trouxe muitas boas lembranças. Eu me reuni com meu pai, que está com 93 anos, e minha irmã, que foi comigo. Nós recordamos aquele momento para eu me certificar mesmo de como foi. Tudo que tinha vindo à lembrança realmente foi confirmado pelo meu pai, pela minha irmã, e nós vivemos até um momento muito gostoso, relembrando esse passo que nós demos em nossa fé na parte religiosa. O ar místico que reinava em Tambaú era uma coisa impressionante. Uma massa humana, mas todo mundo centralizado no Padre Donizete como representante de Jesus Cristo. Inclusive, ele poderia ter usado daquilo para fanatismo, para tipo do Antônio Conselheiro, que eu vim salvar, né? Eu sou tal aqui. Não fez nada disso. Então, aquele ar místico que rondava em volta da pessoa dele e da cidade de Tambaú me impressionou. Até hoje eu me lembro disso. Eu me lembro de quando eu passei em frente a ele para receber a bênção, me impressionou muito que ele era de uma estatura elevada, hercúleo. Então aquilo, e eu sendo pequenininho, aquilo me impressionou muito. O Padre Donizete era uma pessoa franca, ele não escondia nada, o que ele tinha que falar, ele falava, vamos dizer no português, claro, ele falava na cara mesmo. Ele falava o que tinha que ser falado e ao mesmo tempo uma pessoa meiga. Duas coisas difíceis de serem encontradas na mesma pessoa. A autoridade, né, padre, quase, entre aspas, meio dono da cidade, e ao mesmo tempo com os humildes, com os simples, com as pessoas prejudicadas pela sociedade. Ele tinha um carinho, uma coisa fora de série, e inclusive muito avançado para a sua época. Quase 60 anos após a sua morte, a mensagem do Padre Donizete continua chegando ao povo. Sua história de fé está nas páginas vivas da literatura. Sua bênção, ainda em latim, agora chega à multidão pela TV e pela internet. Benedictio Omnipotens Pater Spiritus Sanctus, descende vos, mare semper. Amém. Que matéria linda, né? Que bom nós podermos conhecer um pouco da história de um homem de Deus, mais da nossa época, do nosso tempo, que está nesse processo de beatificação, de canonização, fazendo este caminho. Eu, de forma pessoal, de forma histórica na minha vida, também tenho testemunho, momentos especiais vividos com a devoção do Padre Donizete. Minha mãe conta que ela queria muito engravidar e não conseguia, e dos contextos da vida dela de experiência com Deus foi justamente indo nessa casa que vocês viram aí na matéria do Padre Donizete, se sentando na cadeira da casa dele, onde as pessoas passavam, né, no museu do Padre Donizete, e fazendo uma oração pedindo a graça de ser mãe. Pouco tempo depois ela estava grávida, nasceu eu, né? A gente não tem nada documentado, como na época não se tinha, não é uma história documentada, mas uma história que foi passando na geração da minha família, porque por fim acabei sendo padre também. Então eu tenho muito carinho, todo ano a minha paróquia, até eu incentivei e faço isso, mesmo não estando em tanta forma para isso, a gente faz uma caminhada para Tambaú, da paróquia Santa Rita, que é de Santa Cruz das Palmeiras. Esse ano toda a paróquia, em 2018, as 3 paróquias da cidade de Palmeiras foram no primeiro domingo da quaresma, já há vários anos, foram para Tambaú a pé. São 12 quilômetros, é uma forma de devoção. Que bom, né? Tudo isso nós estamos vivendo. A gente vai conhecer um pouco mais dessa história no próximo bloco de Nossa Igreja. Nossa Igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina.
Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telão e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telão e Companhia. Contate-nos. Estamos de volta com o programa Nossa Igreja e nós estamos falando hoje do Padre Donizete Tavares de Lima, venerável, que é da cidade de Tambaú, interior de São Paulo. Claro, conhecido lá, né? Ele nasceu em outra cidade, trabalhou em outras cidades, mas lá foi onde foi conhecida sua fama de santidade, o seu trabalho, a sua missão, o seu ministério de forma especial. E a gente sabe que a igreja não proclama santo de forma sem muito pensar, de forma rápida alguém. É feito todo um processo, todo um estudo de toda a história, de todo o contexto. Não é apenas uma aclamação popular. Então todo esse conhecimento, todo esse trabalho que está sendo feito já há muitos anos, há décadas já, hoje é acompanhado pelo padre Anderson Godoy, que é da comunidade missionária Providência Santíssima, que é a comunidade responsável da paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú. E nós vamos conhecer então a matéria que foi preparada, a entrevista com o padre Anderson Godoy. Olá, padre Reginaldo, amigos do programa Nossa Igreja. A Diocese de São João da Boa Vista tem uma grande riqueza. Estamos com algumas pessoas no processo de beatificação, de canonização, caminhando rumo aos altares. Estou acolhendo hoje com muito carinho nosso querido irmão Padre Anderson Godoy, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Tambaú, que está à frente de todo o processo do Padre Donizete Tavares de Lima. Padre Anderson, obrigado pela participação no nosso programa, sua saudação aos nossos irmãos, aos nossos amigos, e nós temos muitas coisas bonitas para conversar nesse dia com você. Sua saudação ao nosso povo. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje com o senhor, Padre Aguinaldo, e também tendo a oportunidade de chegar aí na casa de tantos irmãos. E estamos aqui para compartilhar aquilo que a gente vive no nosso santuário de Nossa Senhora Aparecida, o santuário diocesano em Tambaú, e também agradecer a Deus a vida do venerável Padre Donizete. E essa saudação inicial vai justamente para que nós possamos aí adentrar diante de tudo aquilo que nós vamos estar conversando e refletindo nesse bloco, nesse programa. Uma pessoa, para chegar às honras dos altares, ela passa por vários processos. E em 2017, o Padre Donizete subiu mais um degrau nesse processo. De servo de Deus, ele agora é venerável. Padre Anderson, conta um pouquinho da história do Padre Donizete e depois a gente vai falar um pouco dessa etapa que ele passou agora como venerável. Conta um pouquinho dessa sua história. Eu tenho aqui nas minhas mãos esse livro do venerável Padre Donizete, que foi editado pela CNBB. O Padre Donizete, ele nasceu em Cássia, Minas Gerais, um mineiro, no ano 3 de janeiro de 1881. E nascendo ali em Cássia, Minas Gerais, teve a oportunidade depois de se mudar para Franca. Em São Paulo, estando em contato com um padre, Neri, que depois foi eleito bispo, e ele despertou a sua vocação. Então, o Padre Donizete, ele entrou no seminário de Pouso Alegre, porque Dom Neri foi bispo ali em Pouso Alegre, ele foi ordenado nesse seminário. Depois, Dom Neri foi transferido para Franca, e o Padre Donizete, para ficar mais próximo da sua família, acompanhou Dom Neri. E aí os seus pais adoeceram, e ele precisava estar mais próximo dos pais. Dom Neri conversou com o bispo de Ribeirão Preto. Padre Donizete foi transferido para Vargem Grande. Seus pais estão sepultados aqui em Vargem Grande, na nossa Diocese de São João da Boa Vista. E justamente no dia 12 de junho de 1926, o Padre Donizete chegou em Tambaú. E ficou em Tambaú até o dia 16 de junho de 1961. 35 anos ele exerceu o seu ministério nessa cidade e se tornou aí uma referência de santidade para todos nós.
O pai do padre Donizete era advogado, a sua mãe, ela era uma pessoa também muito influente na sociedade, uma pessoa de uma formação muito grande e uma família de músicos também. E o padre Donizete teria toda uma caminhada nessa linha, mas ele optou por dar a vida por amor aos irmãos e a Jesus. E em Tambaú, ele começou a dar a bênção às pessoas, era um líder na sociedade. E não só o pessoal de Tambaú começou a procurá-lo, como pessoas de outros lugares, por causa de sinais, de muitos milagres. Chegou a acontecer em Tambaú um fenômeno de 200 mil pessoas no município. O que atraía? O que o padre Donizete tinha que atraía as pessoas? Se ele tinha gestos muito simples, ele abençoava com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Por que ele tocava tanto no coração, atraindo grandes multidões, Padre Anderson? As pessoas viam a Tambaú na época dele em vida e continua vindo hoje, sendo atraída pela bênção de Deus. Como o senhor disse, ali na cidade de Tambaú, aconteceu esse fato extraordinário, que foi justamente a manifestação da graça de Deus na vida daquelas pessoas e, consequentemente, até hoje. E eu gostaria aqui de relatar um fato que marcou muito a vida do padre Donizete. Ali na cidade de Tambaú, desde quando ele chegou, às vezes as pessoas o procuravam, ele dava a bênção e as pessoas ficavam curadas. Para a cidade de Tambaú, para os tambauenses, era algo rotineiro, que já acontecia. Mas o que acontece? Vem um vendedor de vinho, sai de Poços de Caldas, ele vai até Tambaú e ele chega em Tambaú com uma dor nas costas muito grande. E aí ele foi vender o vinho para o padre e o padre falou para ele: mas você não está conseguindo sentar? Ele falou assim: minhas costas estão doendo. E aí o padre deu uma bênção nele, ele ficou restabelecido. E esse vendedor de vinho, ele passava por várias cidades e ele chegou numa cidade que pertence à nossa diocese, que é Divinolândia. O prefeito de Divinolândia era um médico. Ele tinha uma filha que tinha um fogo selvagem. Naquela época não tinha cura. E aí o vendedor de vinho falou assim: vai lá em Tambaú, leva a sua filha lá para o padre vai dar uma bênção, ela vai ficar bem. E aí o prefeito falou assim: olha, não tem como, a doença dela não tem cura. Só que a esposa do prefeito ouviu a conversa e ela ficou instigando o prefeito para levar a filha. E aí o prefeito fala assim: eu vou levar minha filha de tanto você insistir. Se ela ficar curada, durante 1 ano, naquela época não tinha ônibus como hoje, né? Então ele falou assim: vai sair um caminhão de pau de arara de Divinolândia para ir para Tambaú aos domingos. E acontece justamente que essa família chegou, procurou o padre, como bom mineiro, acolhedor, acolheu muito bem aquela família, como acolhia todas as pessoas que o procuravam, e aquela filha dele ficou restabelecida da sua enfermidade. E acontece que a partir daí começou a vir as romarias a Tambaú. Tanto que os horários de missa que nós temos hoje no santuário são os horários de missa que o padre Donizete já celebrava. A igrejinha era uma igreja pequena, então ele celebrava as missas campais e era antes do Concílio Vaticano II, então não se podia celebrar missas na parte da tarde. E aí o que ele fazia? Ele dava as bênçãos. E aí as pessoas se reuniam ali ao redor da casa, onde ele abençoava e atribuía todas essas graças a Nossa Senhora. Sabemos que Maria não tem o poder de realizar milagres, mas sabemos que Maria tem o poder de interceder diante de Deus para que os milagres aconteçam. Para mim, um dos grandes sinais da santidade do padre Donizete é ele ter partido para a casa do Pai no dia 16 de junho de 1961 e as romarias continuando. Eu já celebrei no santuário e todos os domingos são muitas cidades que participam, muitas romarias, muitas caravanas que vêm a Tambaú. E por isso a diocese abriu o processo para elevar o padre Donizete às honras dos altares. E no ano passado, Padre Anderson, 2017, aconteceu mais um degrau de servo de Deus para venerável. A gente sabe do carinho do Dom Vilar pelo padre Donizete, ele está junto com você nesse processo, junto com toda a equipe. Queria que você falasse dessa etapa agora, né? Ele está como venerável, como está o processo e a importância do bispo diocesano, junto com a comissão, nessa união, para que em breve nós teremos a beatificação e depois uma canonização do padre Donizete. Como o senhor disse, a diocese abraçou essa causa, né? E é uma causa muito nobre, porque nós, olhando para a vida do padre Donizete, nós vemos um padre diocesano.
Nosso clero que é numeroso, graças a Deus, e nós temos um modelo aí de santidade para ser imitado. Nós olhamos para esse passo tão significativo que foi dado do nosso processo e a gente olha assim para esse decreto de venerável, que é um passo para que ele possa ser beatificado. Agora falta o reconhecimento do milagre, trabalharmos esse processo de milagre dentro da congregação da Causa dos Santos, para que ele possa ser beatificado. Mas a igreja também diz para nós que a maneira com que o padre Donizete viveu, as virtudes cardeais, as virtudes teologais e as virtudes anexas que consta dentro do processo, que é justamente pobreza, castidade, obediência, pode ser venerada, pode ser imitada por todos os cristãos. Então, a nossa diocese, nós temos um modelo de uma pessoa que conviveu no nosso meio, que nós podemos imitá-lo para chegar à santidade. Também nós agradecemos todo o trabalho, né, do nosso bispo diocesano, o seu empenho, para que tudo isso possa ser concretizado, o envolvimento com o clero também, e a abertura diante de todos esses trabalhos que nós temos realizados ali em Tambaú, em consonância com a nossa diocese, vivendo esse espírito de união, de fraternidade, para evangelizar e para levar avante esse processo que nós sabemos da importância dele, e também sabemos de tudo aquilo que Deus tem reservado para a nossa diocese, para a cidade de Tambaú, a graça de ter esse venerável Padre Donizete reconhecido como santo pela nossa igreja e possa assim ser imitado por todos os cristãos. Se nós pararmos para pensar, no dia 10 de outubro de 2017, no dia em que o Papa Francisco, nos 300 anos de Aparecida, proclamou a carta justamente para o Brasil, dizendo a sua mensagem no ano em que nós celebrávamos 300 anos da aparição de Nossa Senhora. Nesse mesmo dia, o Papa Francisco decretou o Padre Donizete como venerável. O Padre Donizete que era devoto de Nossa Senhora Aparecida, e nós vamos vendo assim os sinais que Deus vai concedendo a cada um de nós para podermos enxergar a manifestação da graça dele na nossa vida e no nosso coração. Acolhemos no nosso programa o Padre Anderson Gondói, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Tambaú. É um santuário que acolhe milhares de peregrinos, devotos do Padre Donizete. A gente quer agradecer o carinho dele e pedir os contatos para quem não é da diocese, que mora em outras regiões do Brasil e do mundo, para saber mais sobre o Padre Donizete. Tem site, tem e-mail, tem Facebook. Passa os contatos para nós, para quem não é da diocese, poder conhecer mais sobre esse venerável Padre Donizete, Padre Anderson. O nosso endereço eletrônico é padredonizetetambaú.com, e ali você tem acesso ao nosso Facebook, você também tem acesso ao nosso site, a nossa web TV, porque ali no santuário todos os domingos às 10 horas da manhã nós temos a transmissão da missa com os romeiros. E também temos o nosso telefone, que é 19 3673 3201, e através desses canais de comunicação nós também podemos chegar até a sua casa. E a finalidade do nosso santuário é justamente evangelizar, acolher e viver essa fé que nós testemunhamos na nossa vida e no nosso coração. E agradeço também a oportunidade de estar chegando na casa de tantos irmãos, daqueles que estão sintonizados com esse programa, e uma oportunidade que nós temos também para refletirmos um pouco sobre a nossa fé. E gostaria também de fazer um convite, porque nós também temos a nossa Marcha da Fé. O Padre Donizete faleceu no dia 16 de junho, então todo domingo da frente nós celebramos a Marcha da Fé. A cidade de Tambaú ela tem em torno de 20 mil habitantes. No dia da festa, da Marcha da Fé, nós temos em torno de 30 a 35 mil peregrinos que passam pela nossa cidade. Então esse ano, no dia 17 de junho, nós estaremos celebrando a 41ª Marcha da Fé, e você é o nosso convidado para estar conosco, para viver essa experiência da graça de Deus, e também deixando aí a oportunidade, aqueles que não tiverem condições de estar na Marcha da Fé, mas também ali no nosso site nós também temos os nossos horários de celebrações da Eucaristia ali no santuário que acontece, e você também tem a oportunidade de ir lá conhecer, presenciar um pouco de tudo aquilo que nós estamos compartilhando aqui nesse programa. Obrigado, Padre Anderson, pela sua participação na nossa igreja.
Lembre-se que o Padre Donizete está lá no céu, para nós um santo, né? Está no processo, mas para nós já é santo, mas a santidade é para todos nós. Eu sou chamado à santidade, você também é chamado à santidade. Vamos viver nessa graça, caminhando com Jesus rumo à pátria definitiva. Que bonito nós percebermos esse cuidado e como é importante para nós conhecermos todo o trabalho que é feito pela igreja, um trabalho árduo, tão importante, tão minucioso, para entender, para conhecer todos os aspectos da vida, da história de alguém que a igreja proclama, agora já como venerável, né? Quer dizer, digno de veneração, alguém que pode ser seguido como exemplo, como modelo de fé, além dos sinais que já foram proclamados, do testemunho das pessoas, a igreja proclama isso de forma oficial. Que bom nós conhecermos tudo isso, mas tem um pouco mais para a gente conhecer. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais Nossa Igreja. Nossa Igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina. Está planejando seu evento e não sabe por onde começar? Que tal consultar a Telon e Companhia? Oferecemos os melhores preços em som, iluminação, telão, TVs, box truss, palco, filmagem e transmissão. Serviços especializados para sua festa e eventos é com a Telon e Companhia. Contate-nos. Estamos de volta com o nosso programa. Nossa igreja está aí sempre sendo um instrumento de evangelização para você, de formação, de partilha, de conhecimento das coisas da nossa fé. Estamos falando hoje do Padre Donizete Tavares de Lima, conhecido lá de forma especial através do seu trabalho realizado na cidade de Tambaú, e que hoje é venerável, já proclamado venerável pela igreja, está em processo de beatificação, processo de canonização, está sendo feito um trabalho nesse sentido. Nós conhecemos um pouco de todo esse projeto, processo que está sendo feito e esse caminho que a igreja faz, né, de crescimento, de conhecimento das coisas da fé. Para isso, nós vamos conhecer também o que o nosso bispo, o bispo da Diocese de São João da Boa Vista, onde esse processo acontece, o que ele pensa. Ele fez questão de deixar para nós uma mensagem sobre o Padre Donizete Tavares de Lima, a quem ele tem conhecido mais agora como bispo da Diocese, e o apoio que ele tem dado a todo esse processo, a todo esse caminho e a devoção que existe já na Diocese. O Papa Francisco presenteou a nossa Diocese, presenteou a Igreja com a declaração da venerabilidade do nosso querido Padre Donizete Tavares de Lima, de Tambaú, no dia 10 de outubro passado. Nós agradecemos a Deus, agradecemos ao Papa, mas agradecemos sobretudo ao Padre Donizete, que já em vida se distinguiu muito pela sua santidade e depois também com tantas bênçãos, graças e milagres concedidos. A sua venerabilidade consiste na heroicidade das suas virtudes. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, as virtudes cardeais, fortaleza, temperança, justiça e prudência, e as virtudes anexas, pobreza, castidade, obediência e humildade. São as virtudes que, entrevistados tantos que o conheceram e puderam dar seus testemunhos, declararam que realmente ele, nestas virtudes, se distinguiu. E demos graças a Deus, porque esse é o maior milagre, as outras coisas são consequências. A nossa Diocese, então, tem já o Padre Donizete no caminho das honras dos altares, para ser declarado beato, a aprovação de um milagre, e depois santo por um outro milagre. E claro, nós temos a Lourdinha Fontão, que no dia 14 de dezembro instauramos o tribunal para a declaração também da sua venerabilidade, bem-aventurada e santa,
e o processo começou a partir do dia 14. Demos graças a Deus, e o irmão Roberto de Casa Branca também já servo de Deus. Assim, a santidade, que é a vocação primeira de todo cristão, na nossa diocese, queremos acompanhar e rezemos para que logo seja aprovado o milagre para a beatificação do Padre Donizete. Que alegria podermos viver esse momento com essa consciência, né, da alegria que é termos na igreja pessoas que deram testemunho de forma tão clara e profunda da fé. Nós sabemos que existiram na história da igreja e vão continuar existindo pessoas que não vão ser reconhecidas nos altares de forma oficial pela igreja como santos. A gente celebra, por isso, todos os santos, entendendo que existem muitos santos que são anônimos na vida da igreja. Mas esses santos, conhecidos na história da igreja, nos fazem valorizar a nossa fé e terem sinais, né? Pessoas que percorreram o caminho da fé e nos ensinam também. Por isso, nosso bispo nos deixou essa mensagem tão bonita, nos inspirando a seguir esse caminho, esse testemunho. Padre Donizete nos ensinou a seguir o caminho de fé e é venerado, é celebrado em tantos lugares pelo Brasil inteiro. O nome Donizete, a gente pode testemunhar em quantos lugares existem. Ele teve um boom, né, um acontecimento muito grande, especialmente no período em que ele esteve realizando essas grandes missas e grandes celebrações, grandes pregações, neste período especial que esteve em Tambaú, fazendo esses momentos solenes. E nós queremos terminar o nosso programa Nossa Igreja deixando para você uma bênção especial, pedindo que por intercessão do Padre Donizete, já venerável Padre Donizete, e pedindo que ele possa abençoar sua família, sua casa, em todas as suas necessidades, dando força para seguirmos a fé, para darmos testemunho público da fé. Ele que tinha um carinho especial pelos pobres, pedindo que ele nos ajude a vivermos a caridade sincera e real, que faz a igreja ser realmente cristã de fato, amando a Deus e ao próximo. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até logo mais. Logo a gente volta com Nossa Igreja. Nossa Igreja tem o apoio de Sicredi, gente que coopera cresce. Milagros Incensos de Resina.